Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e na aula de hoje nós vamos falar sobre equação do primeiro grau com uma incógnita. E nessa aula em específico a gente vai utilizar a álgebra para responder as questões, né? Em aulas anteriores, que você deve ter visto aqui, nós trabalhamos uma maneira mais lógica de resolver essas equações. E hoje nós vamos usar um dos métodos mais utilizados, né? E é também os mais recomendáveis. Eu prefiro também esse método, que é a álgebra. Então vamos ver? Olha só, a grande importância da álgebra é permitir a resolução de problemas que envolvem números desconhecidos e possibilitar fazer generalizações. Então essa é uma grande, qualidade da álgebra, que ela permite a gente fazer generalizações, ou seja, qualquer problema que você possa usar a álgebra, digamos assim, é uma gama gigante de problemas, e aí você consegue fazer muita generalização, né? Então você consegue responder muita coisa usando a álgebra, basta ter criatividade. Ao representar o número desconhecido, ou conhecido também como incógnita, usando uma letra do alfabeto, podemos estabelecer uma relação entre os números conhecidos e os desconhecidos, por meio de uma sentença matemática, por exemplo, uma equação. E aqui quando ele fala que você pode usar uma letra do alfabeto para representar um número, normalmente a gente vê aí usando-se a letra X ou a letra Y, mas você pode usar a letra que você quiser ou a letra que faz mais sentido para o problema que você vai resolver. Usando técnicas matemáticas, podemos manipular essa equação até torná-la a mais simples possível, permitindo, assim, que se estabeleça o valor do número desconhecido. Então vamos ver uma situação. Olha só, desenvolvendo certa velocidade média, um motorista percorreu de carro a distância entre as cidades baianas de Salvador e Mangue Seco em 4 horas. Se o motorista tivesse aumentado em 20 km por hora, a velocidade média teria percorrido a mesma distância em 1 hora a menos, ou seja, em 3 horas. Como calcular a distância percorrida? Olha só. Então nós se deparamos aqui com uma situação, um problema, que ele deu esses dados e como que a gente poderia resolver essa questão. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos representar por x a distância percorrida, considerando que a velocidade média, como a gente já sabe, que é algo bem tranquilo de se entender, é a distância percorrida pelo tempo gasto. Por exemplo, se eu percorri 200 km em 2 horas, então 200 dividido para 2 vai dar 100 km por hora, certinho? Então aí é a velocidade média. Podemos montar a equação seguir para o problema, olha só. Então aqui a gente colocou essas informações que ela pode representar essa situação, problema. Veja só, como a gente falou que x vai ser a distância percorrida, então o que é que está acontecendo? Esse x sobre 4, ele está representando a velocidade média na primeira parte, quando ele fala aqui, cidades baianas de Salvador e Mangue Seco em 4 horas. Se ele fez esse percurso em 4 horas, e nós não sabemos a distância, mas eu posso dizer que a velocidade média vai ser x sobre 4, porque x é a distância percorrida, que eu não sei, mas eu sei que ele fez esse percurso em 4 horas. Tá, professor, mas e esse mais 20? Significa o quê? Ora, ele não tem uma parte aqui no problema que ele fala assim, se o motorista tivesse aumentado em 20 km por hora, a velocidade média teria percorrido a mesma distância em 1 hora a menos. Então eu adicionei mais 20 km por hora, até porque quando eu faço a conta de x sobre 4, que é a velocidade média, eu estou trabalhando com unidades iguais, que é quilômetro por hora. Lembrando que a gente não pode misturar, tem que ser unidades iguais. Se fosse, por exemplo, aumentando a velocidade em 20 metros por segundo, aí você teria que transformar esse 20 metros por segundo em quilômetros por hora. Ou então, pega os quilômetros por hora aqui e transforma em metros por segundo, tá bom? Então isso é só para dizer
que também você não pode ficar misturando as unidades, né? Vai depender muito da situação que você quer resolver. E aí tem aqui depois igual a x sobre 3. Ah, professor, agora esse igual a x sobre 3 eu já sei. É a velocidade média que ele faria em 3 horas. E isso muito bem, já que x é a distância percorrida e a distância percorrida é a mesma. O que mudou foi a velocidade. A gente aumentou mais 20 km e aí ele faria esse percurso em 3 horas. Olha só como eu consegui pegar as informações desse problema e transformar ele em uma equação, né? Eu fiz uma generalização do problema utilizando a equação e utilizando a incógnita para que a gente possa calcular qual é essa distância percorrida. Então você viu esse problema utilizando aqui a álgebra, beleza? Então vamos lá resolver essa equação. Aqui a gente tem um mapa que mostra, né, ele fazendo esse percurso, ó, Salvador a Mangue Seco, certinho? E aí um mapa aí da Bahia, né, localizado aí, mais essa parte à direita do Brasil. Então, olha só, essa aqui está a nossa equação. A gente já sabe que x sobre 4, velocidade média com a qual o carro fez o percurso. Esse 20 foi o aumento de velocidade, que ele falou que se aumentasse mais 20 km por hora, nós íamos concluir, né, isso em 3 horas. E aqui é a velocidade média que supostamente o veículo teria desenvolvido no percurso. Nessa equação, observamos que, antes de responder, né, vamos ver aqui mais algumas coisas sobre essa equação. O primeiro membro, x sobre 4 mais 20, é uma expressão algébrica inteira. O segundo membro, x sobre 3, também é uma expressão algébrica inteira. Equações desse tipo são chamadas equações inteiras do primeiro grau na incógnita x. Aplicando os princípios de equivalência das equações, chegamos à forma reduzida, a x igual a b, com a e b pertencendo ao conjunto dos números reais, e esse a tem que ser diferente de zero, até porque se esse a for zero, né, vai ser uma multiplicação de zero vezes a incógnita x, e aí a gente sabe que quando se multiplica por zero, dá zero, e eu acabaria sumindo com a incógnita x, né, em algo que não faria sentido aqui no nosso problema. O que simplifica a resolução. Então, quando a gente pega uma equação, a ideia é que a gente simplifique ela para essa forma aqui, deixando a incógnita de um lado acompanhada do número e do outro lado somente números, para que fique mais fácil o isolamento. Tá, professor? Isso aí ficou um pouco confuso, mas calma lá, que eu vou explicar aqui para você. Mas vamos ver aqui outras equações desse tipo. Ó. X mais 1 igual a 7 pode ser reduzida à forma x igual a 6. Como assim, professor? Olha só, se é x mais 1 igual a 7, eu sei que x é 6, porque 6 mais 1 é igual a 7. Né? Ou então você passa esse 1 que está no primeiro membro para o segundo membro com o sinal trocado, né? Digamos assim, a operação inversa. Certo? Outro exemplo, ó, 3x mais 10 igual a 5x, que pode ser reduzido à forma 2x igual a 10. Você observa ó, que estamos reduzindo para essa forma aqui, ó, ax mais b, como se o a fosse 2 e o b, nesse caso aqui, né, fosse 10. Nesse caso aqui, o a vai ser 1, né, quando não mostra tem 1 acompanhado do x, e o b vai ser 6. Nessa outra equação, ó, um pouco maior, mas ela pode ser reduzida também. E aí como que ficaria? Ó? 11x igual a 2, onde o a é 11 e o b é 2. Entenderam melhor agora essa definição? Certo? Então, agora que a gente já viu várias definições, né, várias ideias, vamos aplicar essa ideia aqui, né, para resolver a nossa situação, problema. Então vamos lá. Já tínhamos montado essa equação e aí vamos resolver. A ideia primeiro é simplificar, deixando o x de um lado e o número que está sozinho do outro. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse x sobre 3 e passar para o primeiro membro. Então x sobre 4 menos, vai com sinal trocado, ele está positivo, certo? E o 20 vou passar para o outro lado. Olha só, está positivo, vai negativo. Olha como que ficou a minha equação agora. Mas ainda não está na forma reduzida, porque eu preciso juntar essas frações, né? Eu tenho 2x aí separados. Então, os denominadores são diferentes.
4 e 3, vamos fazer o MMC de 4 e 3, que é 12, né? O menor múltiplo comum desses números é 12. E aí vamos aplicar a técnica para se resolver isso daqui, né? 12 dividido para 4 é 3, e 3 vezes x, 3x, sinal de negativo, mesma coisa, 12 dividido para 3 é 4, e 4 vezes x, 4x, igual a menos 20. 3x menos 4x, menos 1x. Menos 1x dividido para 12 igual a menos 20. Olha, agora está escrita na sua forma reduzida, né? A forma aqui que a gente conhece como ax igual a b. Então, como que ficou? O a é menos 1 sobre 12, que é a fração que está multiplicando o x no primeiro membro, e o b é menos 20. E o que é que eu faço, professor, agora? Agora, esse 12 que está dividindo passa para o segundo membro multiplicando, certo? Aqui a gente fala dessa maneira, que é uma maneira mais fácil de visualizar, né? Mas na verdade a gente está multiplicando os dois membros por 12, tá bom? Então vai ficar menos x, e do outro lado eu tenho a multiplicação de 12 vezes menos 20. Então já vou colocar logo a resposta, que é menos 240, né? Já que 2 vezes 12 é 24, e 24 vezes 10, 240. Observa que os dois estão negativos. Então a ideia é esse menos 1 que está multiplicando vai passar dividindo. E aí vai ficar menos 240 dividido por menos 1, que vai dar 240 positivo, certo? A ideia aqui também é multiplicar tudo por menos 1, né? Que seria o modo mais correto, mais técnico de se falar. Certo, x igual a 240. Tá, professor? 240 o quê? Eu já até esqueci. 240 quilômetros. Isso aí, é a distância entre essas duas cidades, né? Lembrando aí do nosso problema inicial. Certinho? Deu para entender como se utiliza essa álgebra para resolver problemas? Espero que você tenha gostado. A nossa aula vai ficando por aqui. Até uma próxima aula. Tchau, tchau!